Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça. E embora a gente tenha a mesma logo, hoje estamos de estúdio novo aqui da Fornexus Digital. Mas nossa convidada de hoje tem muita resenha para contar. Por quê? Porque ela transforma problemas em companhias aéreas em dinheiro e viagens. Ela se especializou em direito do passageiro aéreo. Seja muito bem-vinda, doutora Isabela Barbosa. Muito obrigada, Carla. É um prazer estar aqui. Eu sei que grandes nomes do direito e referência também sentam nessa cadeira, então é um prazer estar aqui hoje. Nosso prazer é nosso. Para falar de viagem, então, que eu adoro viagens, né? Mas antes, vamos começar. Por que você escolheu o direito? Como é que o direito surgiu na sua vida? Pois é, o direito surgiu na minha vida desde muito nova. Eu já tinha, engraçado, né? Desde criança, essa convicção de que eu queria, na minha cabeça, eu queria ser juíza. Então, acabei, desde nova, seguindo, desde que eu entrei no ensino médio, entrei na faculdade, seguindo essa convicção de que eu queria concurso público. E assim foi até eu me formar. Olha, que legal! Mas, e aí você se formou, você tentou algum concurso ou você já partiu para a advocacia? Você me falou que tem quanto tempo de... Eu tenho 7 anos de formada. Nossa, quase 10 já, quase Exato, uma década. Exato, não sou jovem em advocacia. Não, mas é jovem. Me formei nova, me formei com 21 anos. Aí saí da graduação e desde a graduação eu atuava como uma juíza, fiz cartório, fiz gabinete. E aí no final da minha graduação eu entrei num escritório. E aí, ali no escritório, eu despertei para a advocacia, mas eu ainda tinha aquilo de que eu queria o concurso. Então, finalizei a graduação, saí do escritório e entrei para a carreira pública. Então, atuei como assessora de promotora, fiquei um tempo ali e foi nesse período que eu ingressei para fazer concurso. E fiz várias provas, rodava o Brasil fazendo provas. Nossa, concurseira mesmo. Concurseira mesmo. E aí, naquele período ali que eu tive contato com outras pessoas que também eram do concurso, e aí eu vi que aquele andamento ali que é muito sofrido, e por isso que eu tiro o chapéu para quem é da área, quem faz concurso público, né? E eu falei, gente, eu não vou ser feliz se eu tiver que seguir dessa forma. Então, o que mais te chamou a atenção? Você falou assim, não é para mim. Pois é, eu tive uma amiga muito próxima que ela já estava há muito tempo tentando o concurso. E aí eu tive 2 experiências de ir para fazer prova e o concurso ser cancelado. Então eu vi que também eu iria sofrer fatores externos, que às vezes não iam depender só de mim. Então, além de todo aquele esforço que a gente tem para estudar e para fazer prova mesmo, que você tem que ir para outro estado e ficar lá. Então, todo esse conjunto, eu falei, gente, eu acho que eu vou acabar sendo ela amanhã, e é um sofrimento muito grande. E aí, ali, eu falei, não, acho que eu não vou conseguir todo esse tempo, acho que vou sofrer demais nesse tempo. Então, foi ali que eu virei a minha chave. Entendi. E aí, depois, passou a advogar, resolveu, então, que ia advogar? Isso, aí resolvi advogar. E não sabia direito ali qual era a minha área. Desde a faculdade também, eu voltei muito para a área do direito do trabalho. O escritório que eu atuei foi em direito do trabalho. Então, tinha isso mais voltado em mim. E quando eu virei essa chave, eu não ia conseguir conciliar, claro, a promotoria. Então, entrei no escritório e esse escritório era de previdenciário. E aí, dentro desse escritório, tinha uma pequena área em direito do passageiro aéreo. E aí eu falo, né? Eu acabei não escolhendo, eu conheci essa área e vi que talvez seria uma porta de entrada na advocacia. E aí eu falei, acho que eu vou explorar melhor isso aqui porque tem potencial. E aí entrei na área
e fui para o direito do passageiro. Aí, logo depois, eu quis, né? Falei, não, eu juntei com uma outra amiga para começar ali, porque realmente eu estava, apesar dos anos que eu já tinha de formado, na advocacia eu estava engatinhando. Então, eu juntei com uma amiga inicialmente e vi que realmente tinha potencial. Falei, não, acho que é essa área aqui que eu vou me nichar. Ai, que legal. E hoje você atua no Brasil todo? Hoje eu atuo no Brasil todo. Hoje eu tenho AB ativas em outros estados também. Então, já dominando aí, graças a Deus, mais de 16 estados. E todo dia explorando um cliente novo em outros estados. Bem bacana. E as companhias aéreas te amam? Conta pra gente aí um caso lá do início que te marcou. Certo. Um caso marcante, porque ele foi um pouco inusitado para todo mundo, foi quando teve um apagão cibernético mundial. Foi a Microsoft teve um problema. Ah, eu lembro, isso mesmo. Isso, teve um problema. E aí, inicialmente, ninguém sabia qual era o problema, só sabia que houve esse apagão que afetou aeroportos, bancos e grandes empresas também. E aí, uma pessoa me acionou, uma pessoa de São Paulo. Ela estava em viagem, inclusive, na Europa, foi fazer uma viagem na Europa, e falou, olha, me informaram aqui que houve um apagão e eu não sei o que eu faço. E aí eu comecei o atendimento dela. Só que essa cliente em específico, é o que a gente chama de efeito cascata, ela teve problema durante toda a viagem. Porque o primeiro voo desencadeou o problema até o último voo, que também foi cancelado. Então, os 4 primeiros dias dela, ela praticamente perdeu por conta de ter que ficar... Quando você planeja uma viagem para a Europa... Você planeja. Você planeja, exatamente. Você tenta passar ali em vários países, conhecer outros lugares. Então, quando já no primeiro você tem que ficar retido ali, o outro já se perdeu, porque você pagou um hotel num outro lugar. E aí, o que eu faço? Eu vou para o próximo? Eu vou para aquele? Então, foi uma sequência ali de problemas. E até a volta dela, que a companhia deu no-show. No-show é quando a companhia... Você não voa na ida e ela cancela o voo de volta. Isso. E, no caso, ela foi, mas por conta de todo esse problema, deram no-show na volta dela. Ela, com criança, ficou a viagem toda tentando resolver problema com a companhia. E quantas viagens ela fez depois que você ganhou o processo dela? E isso que é o legal, né? Depois disso, a pessoa sempre volta, ela sente segurança de viajar respaldado ali, mais seguro. Que legal. E você já teve problema em viagem? Eu já tive problema. Eu acho que, assim, acaba que quem sempre viaja... Tem os sortudo azarados, não dá para saber, que viaja a primeira vez e tem problema. Então, tem muita gente que eu pego de cliente que é a primeira vez que vai andar de avião e tem problema. Mas quem sempre viaja também está mais sujeito, né? Então, eu já tive uma situação num voo de Fortaleza que atrasaram. Foi um pequeno atraso, também gerou um efeito cascata. E aí cancelaram, eu perdi a conexão do próximo voo. Aí fiquei agarrada ali, e aí você tem trabalho no outro dia, e a companhia não sabe te prestar informação direito, e aí junta uma multidão, então fica aquela sensação de nervosismo, as pessoas querendo discutir, e você ali presa no aeroporto, sem ter o que fazer. A gente que é da área sabe que a gente tem as assistências que a gente pode solicitar. Mas nem sempre as pessoas sabem, né? Exatamente. E a maioria das pessoas não sabem. A gente, às vezes, que está na bolha, está inserido ali, acha que todo mundo tem essa consciência, mas, às vezes, não tem. E aí atrapalha, né, todo o nosso plano. Outro dia, a gente tem que realocar a nossa agenda ali de urgência. E foi esse BO que eu tive. Ah, de troca aí de voo, de cancelamento. Exato. Graças a Deus, nada mais grave, perto do que eu vejo também de muita gente que passa ali. Conta aí outro caso que te marcou, que te chamou muito a atenção.
Outros casos que me chamam a atenção são de expulsão de aeronave. Expulsão de aeronave? Expulsão de aeronave. Nunca assisti um negócio desse. A gente até teve o caso da Ingrid Guimarães. Recente, que saiu na mídia, que queriam expulsar ela da aeronave se ela não trocasse mas de o dela lugar. foi um downgrade, Foi um né? downgrade, exatamente. E aí queriam trocar a cadeira dela, você está atrapalhando o voo. E aí, esses casos que me chamam mais atenção, até para a gente conseguir demonstrar isso, né? E aí é o que eu sempre falo para o cliente, a gente tem que conseguir demonstrar o que aconteceu. Então, filmagem, foto é o que ajuda. Mas seu cliente foi expulso da aeronave? Meu cliente foi expulso da Conta aeronave. pra gente, como? Qual que aconteceu? O que acontece? Geralmente, a equipe de solo, ela acaba não se comunicando com a equipe dentro do avião. E aí selecionaram essa cliente minha para fazer uma inspeção de sorteio, né? Sortearam ela para fazer uma inspeção. E o voo já estava perto de sair, então já estava para fechar o embarque e seguraram ela lá. Ela falou, meu voo está para sair, eu preciso entrar na aeronave. Não, tudo bem, vai dar tudo certo. E não comunicaram na aeronave. Liberaram ela, o avião já estava soltando do finger, que é aquela passarela, né? Estava soltando do finger. O piloto teve que voltar sem saber o que tinha acontecido. Quando ela entrou na aeronave, a ideia que se tinha é que ela tinha gerado o atraso. Então, o piloto saiu, as aeromoças saíram e foram falar com ela. E por que isso aconteceu? E voo internacional, às vezes você não sabe se comunicar direito, você está nervosa, está todo mundo olhando para você. E aí ela tentou se comunicar, ele falou, olha, não, aqui você não vai ficar no meu voo, você está tumultuando o meu voo, tive que voltar por sua culpa e vou pedir para você se retirar. E aí, se você não quer sair, então chama a segurança para poder te acompanhar na frente de todo mundo. Exatamente. E retiraram ela e colocaram ela no último voo do dia. Exato. E aí a gente conseguiu demonstrar, tá? A gente já teve sentença, a gente conseguiu demonstrar e ela foi ressarcida pelo que aconteceu. Nossa! Exato. Ai, que situação! Terrível. Uhum. E não é a única, né? Uhum. Tem outros casos também de expulsão de aeronave, acontece. E é o que eu falo, às vezes a gente acha que é só um atraso, só um cancelamento, mas existem outras coisas também no direito aéreo ali. E problemas com malas? Problemas com malas a gente vê todos os dias. Infelizmente, a gente vê que a companhia não tem esse trato com bagagem. Então, mala quebrada, mala que é furtada, acho que esse é um dos piores casos, porque às vezes você não se preparou antes, então você não consegue demonstrar o que tinha ali dentro. E aí você acaba perdendo os seus pertences e às vezes não tem o ressarcimento à altura do que você perdeu, né? Mas são casos também que a gente vê assim diariamente e que a gente sempre fala que você pode ser ressarcido ali pelo que aconteceu. Pelo menos o mínimo, né? O mínimo, exato. Pelo menos o mínimo. Qual é a maior demanda que você tem hoje? A maior demanda que eu tenho hoje é de voos cancelados. Cancelados? As companhias cancelam assim, sem avisar? Cancelam assim, sem avisar. Exatamente. E, às vezes, eles precisam fazer, que a gente fala de readequar a malha aérea. Então, eles olham um voo ali que precisa para poder ajustar um outro, cancela. E dentro de um avião são inúmeras pessoas, cada um viajando por um motivo diferente. Então, geralmente, tem gente que tem muito prejuízo, tem gente que às vezes estava voltando para casa, não tem problema, não estou com hora para chegar, mas tem gente que às vezes não, estava indo para uma reunião. Então, dentro de um voo, né, a gente tem várias situações específicas ali. Mas hoje o que mais chega é a situação de voo cancelado. Nossa! E qual defesa assim, de companhia aérea que mais te chamou a atenção? Que você olhar e falar assim, não acredito que a companhia está falando. Eu tive uma experiência particular aí, um caso meu mesmo, que a gente foi para um determinado lugar e cancelaram o voo alegando mau tempo.
nenhum outro voo estava cancelado, só aquele, enfim. Quando eles falaram mau tempo, a gente fala onde que estava o mau tempo, né? Mas qual, assim, defesa que você olha e fala assim, não acredito que falaram um negócio desse? Pois é, hoje a gente... O que mais choca a gente é quando a gente vê defesas muito genéricas. Então, às vezes, a gente olha, parece que a gente não está conversando nem sobre a mesma situação. E aí a gente percebe ali que o descaso não é nem só aquele descaso inicial. Ele segue ali, parece que não se importa com o que aconteceu. E aí a gente sempre fala, né, que o passageiro ele acaba sendo um risco calculado da companhia. Mas né? Exato, a gente sente porque isso. não é todo mundo que recorre, não é todo mundo que sabe que pode recorrer. Então, por você ser esse risco calculado, parece que eles já sabem que vão ter aquele percentual que vai entrar, então vamos usar essa contestação aqui, e aí quando a gente pega, fica difícil até, inclusive, na hora da gente tentar fazer alguma manifestação, às vezes coloca uma preliminar que não tem a ver com o caso, você fica assim, gente, o descaso continuou durante o processo. E você vibra com o cliente? Eu vibro. Uhum. Sim. Já chorou com algum cliente? Eu nunca chorei, mas assim, eu tenho duas situações que me marcaram mais, que foram situações de duas idosas que foram viajar a primeira vez de avião. Idosas que eu digo assim, mais de 80 anos mesmo. Nossa. E foram viajar de avião. E aí o voo delas foi cancelado. O voo foi cancelado e não prestaram assistência. E o idoso ele se cansa muito mais fácil. Ele também não entende o que está acontecendo. Então, quando eu vi, e eu sempre oriento a tirar foto, né? E aí, quem estava acompanhando elas tirou foto. E aí tinha as duas, assim, no aeroporto, sabe? Aquela carinha chateada, sem acreditar que aquilo estava acontecendo. Eu falei, não, vamos recorrer, vamos dar um jeito nisso. E uma outra situação, e aí que é o que deixa a gente mais chateada, foi de uma família que se programou para viajar, para fazer uma viagem internacional. E aí teve o voo de volta cancelado. Eles precisaram arcar com as passagens da família em cima da hora. E aí, quando o pai, né, o principal ali da família voltou, ele precisou pedir um empréstimo para pagar essas passagens. Aí, quando ele veio me procurar, ele falou, doutora, olha, era uma viagem para ser dos meus sonhos, do sonho da minha família. Eu me programei. Já estava tudo pago. Tudo pago, tudo certo. Então, esse susto eu não tenho como arcar e eu tive que pedir um empréstimo. Eu não sei o que eu faço. Eu falei, não, vamos dar um jeito nisso também. E aí, ali, eu falei, puxa vida, tá vendo? Às vezes a gente pensa que é só um atraso, um cancelamento, mas tem gente que se programa tanto para isso e ter que passar por essa situação e pedir empréstimo. Às vezes é uma pessoa que nem está acostumada a fazer isso. Eu falei, não, a gente vai conseguir reparar isso aí. E algum caso com animais? Pois é, casos com animais, eles são mais raros de acontecer, até porque depois que teve aquela situação de um cachorro que faleceu, então eles ficaram mais atentos a isso. Então, graças a Deus, agora reduziu bastante essa situação. Mas eles são muito exigentes com... Eu não tenho animal de estimação, mesmo que se tivesse, eu acho que eu não ficaria levando, mas... acontece muito, a gente vê muito, ou pelo menos via, você tocou num ponto, a gente via muita gente no aeroporto com seus animais e tal. Mas ainda tem muito, né? Ainda tem, mas agora a gente consegue levar ele na cabine, no assento. Então, isso ajudou bastante, né, a diminuir essas situações. Entendi. E você, como especialista na área, já deve ter um canal aberto com as companhias aéreas, né? Como é que funciona?
E por isso que a gente fala também da importância de consultar um especialista, porque como a gente tem grandes demandas na área, a gente consegue ter um contato extrajudicial, né, com as companhias mesmo. Então, a gente tem esse canal mais estreito de ingressar com uma ação e acionar a companhia ali em paralelo para a gente já começar a discutir uma proposta de acordo. Então, muitas das nossas ações a gente consegue resolver com acordo, sem precisar naquela tramitação toda do processo. Que legal, bacana. Conta pra gente, assim, uma outra situação que você se lembra, assim. Então, todos os dias a gente tem, é o que a gente fala de BO, né? Todos os dias a gente tem BO, todos os dias a gente tem esses problemas. Mas, assim, de pensar aqui um outro problema que me... uma família que foi viajar, uma família, assim, 22 pessoas. Nossa, 22 a família toda, pessoas, né? porque foram a irmã, aí vai o marido, o filho, aí leva a sogra para ajudar. Foi o irmão do marido. Exatamente, a família vai juntando, toda. né? E aí programaram uma viagem para Disney. Vamos levar as crianças, vamos todo mundo, vamos para Disney. Já pago os parques, já deixa tudo certo. E o voo é cancelado. E aí tem frustração das crianças, e aí tem o gasto, o valor material mesmo de você não conseguir ir para o parque, de você perder um dia. E hoje, até eu lembrei desse caso, porque uma das crianças ela era autista. Então, você ter que explicar para essa criança ali, naquele momento, que a gente não vai ver o Mickey agora. E aí ela teve uma crise no aeroporto, e aí isso desestabiliza a família toda. Você não sabe como proceder na hora, né? E aí, por isso que eu tento trazer também no Instagram as formas que você pode agir nessa situação, porque quando você é pego no susto ali, né, você não sabe o que fazer, não sabe a quem recorrer, e aí o seu filho te pergunta, o irmão pergunta, e aí fica aquela confusão. E aí essa família que teve um dia perdido de Disney, e aí você imagina o valor material de carro alugado, de casa alugada, e que a família não pôde usufruir. Mas foram depois. Mas foram depois. Só que perderam um dia ali de viagem. Um dia faz, sim, muita diferença. Ainda mais quando a gente programa certinho o que a gente vai fazer, né? Em cada dia, aquele ali você já não conta mais. E já pegou um caso assim da pessoa ter perdido a reunião, ter perdido o evento que ele precisava estar, uma aula? Eu já tive um voo que deu um problema e eu não cheguei para dar a aula que eu tinha que dar. Exato. Já também. Tem vários clientes também que são CEOs. E essas pessoas acabam viajando bastante. E aí, geralmente, está viajando para reunião. Então, perde a reunião. Tem um cliente que ele colocou um stand num evento. E aí, o voo atrasou. Só que foi um atraso que fez com que, quando ele chegasse lá, ficou até feio para ele no evento não ter comparecido. Então, fora o gasto de colocar o stand lá, o CEO não chegou, não estava presente. Então, quando ele veio falar comigo, ele trouxe para mim o aborrecimento. Falou, olha, o que aconteceu não deveria acontecer, manchou o meu nome e o nome da minha empresa, e eu ainda paguei para estar com o meu stand naquele evento e eu não consegui chegar a tempo. Então, acontece muito, várias situações, tanto profissionais, tantos de família, às vezes alguém que ia viajar para poder despedir de uma outra pessoa, então ia especificamente para um almoço, que ia estar todo mundo reunido, e aí perde o almoço, e essa sucessão de... E caso de casamento? Casos de casa. Eu peguei um caso de formatura. O cliente, inclusive, ia sair de Vitória e ia para uma formatura em São Paulo. O voo atrasou tanto que ele nem foi, não compensou ir. Olha só. Então, perdeu convite, roupa,
Não, eu acho que é um prejuízo, inclusive, para o formando, né? Que contava, pagou aquele convite para o seu convidado. Exatamente. Poxa. E aí que a gente pontua nos danos morais, né? Que além de todo o ressarcimento material que a pessoa perdeu ali, olha a situação em volta disso. E companhia aérea ainda insiste no mero aborrecimento? Ainda insiste no mero aborrecimento. E os tribunais, como é que estão levando esse aborrecimento? Pois é, então, o dano moral, ele é in re ipsa. Então, assim, a gente não precisa da comprovação do dano, apesar de eu sempre tentar demonstrar isso no processo, porque geralmente tem como demonstrar, porque aconteceu alguma coisa ali. Então, mas elas insistem no mero aborrecimento. E aí a gente demonstra ali as formas de que aquilo ali não foi, né? E companhia aérea ainda insiste também em oferecer acordo em milhas, em pontos? Sim, e muita gente aceita por mesmo? Não saber que pode recorrer e que pode ter uma outra compensação mais justa. Recentemente, eu achei até engraçado, a companhia aérea, num desses portais de reclamação, acho que o consumidor.gov.br, a companhia aérea respondeu ao cliente dizendo que ele não poderia entrar naquele canal porque ele havia feito um protocolo junto à companhia. Então, ele não pode, porque no contrato está escrito aquilo. Né? E a pessoa fica intimidada com isso. Com certeza. E, às vezes, quando chega para a gente, ela traz essa informação. Não, achei que eu não podia recorrer, porque lá, inclusive, quando você pega ali, às vezes, mala danificada, né? Aí eles te oferecem milhas e você assina. Aí, lá nas letrinhas miúdas, né? Isso você está abrindo mão de recorrer posteriormente. Aí a pessoa traz aquilo e fala, eu achei que eu não poderia, porque aqui está escrito assim, 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 assim. Falei, pois é, mas isso compensou o seu dano? Não deu nem para eu comprar uma nova mala. Falei, pois é. Então, a gente pode tentar derrubar isso aí na justiça. Então, a gente ingressa ali também. E quando você vai comprar uma passagem, o que você olha? Conta. Agora conta pra gente o que você olha na hora que você vai comprar a passagem para não cair numa demanda. Porque, assim, embora a gente fale, olha, pode recorrer, você pode ser ressarcido e tudo, a gente não quer o aborrecimento. Ninguém quer passar por isso. Ninguém quer quer ter um voo cancelado, atrasado, porque o tempo é precioso. Exato. É verdade. Sim. Então, hoje, inclusive, eu recebo muita gente me perguntando, tanto com problemas, tanto sobre milhas, sobre passagem. E aí, o que eu tento sempre orientar, na maioria das vezes, é, se for possível, comprar a sua passagem ali, e aí é o que eu aplico para mim também, direto com a companhia. Porque, às vezes, a gente tenta fazer... comprar com intermediadoras, e aí, quando acontece algum problema, fica tentando, na hora de você tentar resolver ali, sem processo mesmo. Meu voo foi cancelado e aí eu quero ser realocado em outro lugar. Não, você tem que falar com a intermediadora onde você comprou. Não, mas você tem que falar com a companhia aérea. E aí fica um jogando para o outro. No final, você acaba tendo que comprar uma outra passagem e fica mais difícil de tentar solucionar. Então, é uma coisa que eu aplico até para mim. Às vezes a gente acha, tenta ir pelo preço, olha um outro lugar, não, vou comprar por aqui. Falo, não, vai direto no site da companhia, porque apesar de, se você tiver alguma situação, tentar resolver com eles ali na hora do problema é melhor do que quando você tem alguém intermediando. A gente continuaria aqui contando milhões de casos coisa. De viagens, né? Não, viajar é muito bom, gente. Você gosta de viajar? Muito. Então, é muito, muito bom. Mas a gente tem um tempo aqui, né? Então, a gente entra agora num bate-pronto, eu falo e você me diz o que vem à sua cabeça. Justiça é? Justiça é trazer reparação para uma pessoa. O que mais te irrita num processo?
que mais me irrita no processo é algumas barreiras que a gente encontra dentro do judiciário. Uma viagem inesquecível. Uma viagem inesquecível. Acho que não é nem uma viagem do lugar, é uma viagem quando a gente faz com a família. Então, acho que são as pessoas, exato. Um lugar inesquecível. Um lugar que tem o meu coração é a Bahia. Direito nas redes sociais, porque eu sei que você é bem atuante. Direito nas redes sociais, acho que levar a informação acessível. Legal. Se não fosse advogada, seria? Essa é difícil. Se eu não fosse advogada, acho que eu ia estar dentro dos direitos de alguma forma também. Que bacana. Isabela, muito obrigada pela sua presença, por compartilhar tantas histórias bacanas aqui conosco. Sim, eu que agradeço. Foi maravilhoso. E agradeço a oportunidade de estar aqui também. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história na área jurídica ou de viagens, conta para a gente, que a gente quer saber. Até a próxima.